Fala galera, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Service Level Agreement. O que é o SLA? Então eu vou ensinar para vocês como calcular o SLA, né, dentro do Power BI, tá? Então para quem não sabe, SLA é um acordo de nível de serviço e ele é utilizado para poder medir o nível de atendimento de um determinado serviço. Então imagine que você tem um prazo determinado para poder atender uma solicitação de uma compra, por exemplo, né? Então é utilizado esse termo, né, esse acordo de nível de serviço para poder medir, né, se isso está sendo cumprido ou não. E dentro de um acordo, né, de nível de serviço pode incluir outras coisas, né? Então, mas nesse vídeo nós vamos falar do prazo de atendimento especificamente, né? Então dentro de um acordo ele pode ter coisas além do prazo, né? Mas nesse vídeo de hoje nós vamos falar apenas do prazo de atendimento, né? Então ele é utilizado na área de TI, na área de qualidade, área de logística e também na área de compras. Então hoje eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático dentro do Power BI, ensinando a calcular o SLA de compras, né? O que é o SLA de compras? Como eu comentei, é o acordo de nível de serviço que a área de compras tem com as áreas requisitantes. Então você imagina que você tem uma área, né, dentro da sua empresa que não é a área de compras, uma outra área, a área da manutenção, por exemplo, e ela requisita uma compra para a área de compras. E a área de compras tem um prazo determinado para poder fazer essa compra. Então, nesse vídeo, eu vou ensinar para você como que você faz esse cálculo dentro do Power BI para você poder apresentar se você está fazendo suas compras dentro do prazo ou não, tá? Então, fique ligado aí que é um vídeo que com apenas 5 passos vai ser bem bom na massa, gente. Então, bora pro vídeo. Então, aqui dentro do Power BI, eu tenho duas tabelas, tá, pessoal? Uma tabela de pedidos e a outra do SLA, né? Como eu comentei, o SLA é um acordo de nível de serviço, né? Então, aqui eu separei o seguinte: a área de compras, geralmente, ela pode ser dividida, né, por categorias, né? E aí, alguma dessas categorias, ela pode ter prazos diferentes para poder ter a sua compra realizada. Então, você imagina que é o seguinte: a área de manutenção tem aqui, são 5 dias, por exemplo, tá? Então, esses aqui são dados fictícios, tá, pessoal? É um exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Então, você imagina que a área de manutenção tem 5 dias, né? O comprador que compra peças de reposição tem 5 dias para poder colocar esse pedido de compra, né? O comprador de embalagens tem 2 dias e assim por diante. Então, aqui, como que nós vamos fazer? Nós precisamos de uma base de pedidos, né? Então, aqui eu já conectei, fiz a conexão do Power BI com o Excel aqui, tá? E isso ele pode ser feito direto no banco de dados ou não, né? E aí cada caso é um caso. Aí aqui eu já estou partindo do princípio que você já tem os dados dentro do Power BI, tá bom? Então vamos lá. Então o que você precisa aqui dentro do Power BI, né? Você precisa da data da criação da requisição de compra, né? E a data do pedido de compra, né? Ou seja, porque você vai ver quando que foi criada essa ordem de compra, né? Essa requisição de compra. Então aqui, por exemplo, ela foi criada no dia 3 de dezembro de 2022. Então, se são 5 dias para poder colocar essa compra, né, ela deveria ser colocada até o dia 8 no máximo, né? Dia 8 de dezembro no máximo aqui. E nesse caso que ela foi colocada no dia 7. Então, é um caso que tem que estar dentro do prazo, certo? Então, essa que é a regra, pessoal. E aí a gente vai comparar com aquela regrinha lá que está aqui no SLA, tá vendo? Naquele caso lá era um exemplo de facility, só que são 6 dias. Esse primeiro aqui, né? Então, vamos nessa. Como é que a gente vai fazer? Primeiro passo, tá? Então fica ligado, o primeiro passo. A gente vem aqui, né? Ó, eu estava aqui na base, na exibição de dados, você tem que vir aqui, ó, exibição do modelo. Veio para a exibição do modelo, vou ocultar isso daqui, expande aqui, a gente vai relacionar a categoria aqui, né, de compras, tá? Então vamos lá, categoria de compra com a categoria de compra aqui, né? Por que eu fiz isso? Para poder levar o prazo, né, do SLA para essa base de dados aqui. Então você imagina que você pegou a base de dados do seu sistema e agora você precisa trazer quais são as regrinhas que você tem, né? Então já coloquei aqui, vou inserir uma coluna, tá, pessoal? Vem aqui, ó, nova coluna, ó, SLA, vou colocar aqui, ó, igual, vou usar a forma related, igual SLA, né, que é o nome lá da coluna, né, que tem os prazos. Trouxe aqui, só isso, bem rápido, né? Já trouxe aqui, então aqui, ó, primeiro caso aqui que é facility, só 6, esses 6 aqui são 6 dias, né? Então ele está dizendo que para esse pedido aqui a regra é 6 dias. Para esse outro pedido aqui a regra é 6 dias também. Para esse outro aqui, 5, tá vendo? Então cada linha de pedido aqui
né, requisição tá aqui, tá vendo? Para cada linha dessa, né, o pedido tá aqui, ó, para cada linha desse pedido tem esse prazo aqui, tá? E o prazo é o prazo que vem dessa outra tabela aqui, tá bom? Qual que é a segunda informação que a gente precisa aqui agora? Agora a gente precisa saber quantos dias que demorou entre a criação do pedido e a data da requisição, tá? Então vamos colocar mais uma coluna aqui. Então qual que é o segundo passo aqui, pessoal? O segundo passo vai ser a gente fazer a fórmula de menos, né, aqui para descobrir qual que foi o prazo entre a colocação do pedido e a data da requisição de compra. Então eu vou fazer um comparativo aqui, um menos o outro, tá? Então eu vou fazer aqui data do pedido, tá? Menos a data da requisição, data de criação da RC, tá? Eu vou colocar o nome dessa coluna como prazo, tá? Lembrando que aqui, pessoal, eu estou pegando dias corridos, mas a gente poderia fazer uma fórmula um pouco mais elaborada para poder encontrar os dias úteis, né? Ou seja, tirando finais de semana, tirando feriados, enfim. Mas nesse caso aqui em específico, nós vamos fazer com dias corridos, tá? E aí, caso você queira saber como a fórmula para calcular os dias úteis, comentem aqui embaixo do vídeo, que aí eu faço no próximo vídeo, tá bom? Faço um vídeo específico para isso. Bom, coloquei aqui, agora é só colocar para carregar. Ele retornou aqui. Opa. Aqui. Formato da data daqui é número, né, no caso. Não é data. Tá vendo? Então já está dizendo aqui, ó, vamos conferir. 3 de dezembro de 22, 7 de dezembro. Então são 4 dias, tá vendo? Então tá certinho. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Terceiro passo agora, tá? A gente vai calcular aqui, a gente vai fazer uma fórmula de C para identificar se esse prazo aqui foi maior ou igual a esse SLA, tá? Então a gente vai inserir mais uma coluna, né? E vocês vão ver aqui que é bem simples, são fórmulas bem parecidas com o Excel, tá? Então aqui a gente está usando as fórmulas DAX, né? Então vamos lá, aqui a gente vai usar a fórmula IF nesse terceiro passo, tá? IF, se o prazo, né, se a coluna prazo aqui for igual a do SLA, tá ok. Se for igual, né, tá atendendo dentro do prazo. E se ele for menor também. Diferente disso, ele é não atendido, né? Então é essa forma que nós vamos fazer aqui, tá? Então a primeira, aqui, IF, prazo, né? Coluna prazo for igual à coluna SLA. Então a gente vai colocar vírgula, atendido. Se, agora vamos para o segundo if aqui, ó. If, que é se, né? Nada mais é do que tá em inglês aqui, tá, pessoal? É bem parecido com Excel. Então, vamos lá. If, se ele for menor, né? Se o coluna prazo for menor, coluna prazo menor que o SLA, então vírgula, atendido também. Atendido. Ponto e vírgula, não atendido. Então, o que ele vai fazer aqui, né? Eu coloquei essa regra aqui, ó, não atendido agora. Deixa os dois parênteses. Então, vamos fazer a leitura da fórmula aqui, ó. Se a coluna prazo, né, for igual à coluna SLA, está atendido. Está atendido. Se a coluna, né, prazo for menor, né, tem um sinal de menor aqui, ó, for menor que o SLA, também está atendido. Diferente desses dois, é não atendido, tá? E aí aqui não precisa colocar uma fórmula, ele já entende aqui, né? A segunda vírgula do C, né? É quando não for verdadeiro, né? Então, quando não é verdadeiro, né? Quando ele não é menor, ele vai colocar aqui como não atendido. Então, tem que colocar um título aqui na coluna. Atendimento. Pronto, tá feito. Então, vamos conferir, tá? Então, aqui, a primeira linha, demorou 4 dias para colocar o pedido, o prazo era 6, né? O SLA era 6. Então, atendido, beleza, era 6 dias, foi feito em 4. Segundo caso, 6 dias, né, que é o SLA, foi feito em 20, não atendido. Então é isso, muito fácil, né, gente? Agora, vamos lá, agora a gente fez o primeiro, segundo, terceiro, quarto passo. Então, pessoal, agora a gente vai para o quarto passo aqui, né? Com esses 3 passos, já dá para fazer alguns gráficos, tá? Mas eu quero fazer um gráfico de percentual. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer um percentual do SLA dessa área de compras aqui que a gente está calculando, tá? Geralmente, esses indicadores a gente apresenta eles sempre em percentual. Então, como que faz isso aqui dentro do Power BI? Vou mostrar aqui para vocês.
Então você vai inserir uma coluna aqui, né? Vai colocar o if atendimento, né? Que é a coluna ao lado ali, foi igual a atendido. Você coloca 1. Se não, 0, tá? Então é isso. Vamos lá, atendido. Agora a gente vai inserir mais uma coluna. Mesma coisa, if atendimento foi igual não atendido, ponto vírgula 1, ponto vírgula 0. Lembrando que esse texto aqui, né, tá entre aspas aqui, ele tem que ser exatamente igual aqui para a forma funcionar, tá vendo? Não atendido, tá maiúsculo aqui, também coloquei maiúsculo, então tem que ser exatamente igual, tá? Para poder funcionar. Atendido aqui é a coluna não atendido. Gente, tem outras formas de fazer isso? Tem também. Tem como você fazer isso aqui somente em DAX, tá? Não inserir colunas aqui. O Power BI, quando a gente utiliza medidas, né, dentro do Power BI, a performance dele fica melhor, ao invés de quando a gente insere colunas. Nesse caso aqui eu estou inserindo colunas, então a performance do Power BI acaba ficando um pouco prejudicada por conta disso. Mas, nesse caso aqui nosso, né, a gente está falando de uma planilha com poucas linhas, né, então, e é muito mais prático, muito mais rápido. Para quem está começando a aprender a utilizar o Power BI, aprendendo DAX ainda, faça dessa forma, que é muito mais simples, você vai garantir que está certo, né, então é muito mais difícil de você cometer um erro assim, né, se você for fazer isso com a medida, né, a chance de você errar e depois estar apresentando um número errado é muito maior, né, se você ainda for um iniciante e estiver aprendendo. Então, faça dessa forma, é bem parecido com o Excel, você não vai errar, o resultado vai ser o mesmo. Agora, se você está trabalhando, né, você já tem um conhecimento um pouco mais avançado, você está trabalhando com muitas linhas, né, e quando eu digo muitas linhas, gente, é centenas de milhares de linhas. Então, imagina assim, eu tô com a minha base de dados aqui, ela tem 1 milhão de linhas. Então, aí faz na medida que aí a performance vai ficar melhor, realmente, de fato. Então, nesse caso aqui, como a gente está falando de poucas linhas, né, no caso que essa planilha aqui, por exemplo, ela tem 1.499 linhas, né, então não vai interferir em nada, tá? Então, há quem diga que, nossa, não insira coluna porque interfere na performance do Power BI. De fato, isso é verdade, mas é casos e casos. Nesse caso aqui, com 1.500 linhas, então, nossa, não vai nem fazer diferença, tá? Então, vamos lá. Para quem está iniciando, faça assim, que vai ser muito mais fácil para você poder aprender. Então, você aqui já está começando a utilizar DAX, né? E você vê que ele é bem simples, né? Aqui, no caso, a gente fez uma fórmula simples. E se isso fosse uma medida, né? A gente ia ter que fazer uma fórmula um pouco mais complexa. Então, comece assim que você vai ganhando conhecimento e depois passa para fazer medidas mais complexas, tá? Então, aqui seria essa coluna. Então, a gente aqui já fez, ó, 1 passo, 2, 3, 4, 5, né? E é que, na verdade, eu coloquei aqui atendido, né? Não atendido, mas tem mais uma coluna aqui que eu tenho que colocar. Nem considerei essa como um passo, porque ela é tão simples que vocês vão... é só colocar o número 1 aqui, né? Então, você insere uma coluna, coloquei o nome aqui de total e coloquei o número 1. Aí, de novo, poderia ser de outro jeito? Poderia, gente. Mas eu tô fazendo assim, que é para quem é iniciante, né, poder aprender, tá bom? Então, total. Bom, então já tem aqui as colunas, SLA, prazo, atendimento, né? O que está atendido, o que não está, e o total de linhas. Aqui nada mais é do que para saber o total de linhas, né? Que é aquele 1.499. Então, sempre que inserir uma linha, aqui vai contar mais uma. Então, como que eu faria o percentual aqui, né, gente? Vamos pensar na lógica do percentual. O percentual nada mais é para eu poder saber aqui qual que é o percentual de pedidos atendidos em relação ao total. Nada mais é do que o total, né, e o atendido dividido pelo total. Nada mais que isso. Então, bem simples, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai inserir um cartão aqui, né, só para a gente poder ver esse percentual depois. Agora a gente vai colocar uma medida, tá, gente? Então, para quem é fã das medidas aí, agora a gente vai colocar uma medida, tá? Bom, vamos colocar ela aqui mesmo, né? Essa base aqui, mas para a gente poder... Não estou me pegando aqui agora a organização aqui, enfim, vamos... Bom, então coloca aqui o atendido, sinal de percentual. E o que você vai fazer? Vai colocar aqui a fórmula divide, a parênteses, vai colocar a fórmula sum. Então são duas fórmulas, tá? Duas fórmulas DAX, divide e a sum, tá?
E aí, dentro da primeira sum aqui, né? Vou voltar aqui, peraí. Vamos lá. No divide aqui, né? A gente precisa colocar o numerador e o denominador, tá? Então é uma divisão, tá bom? Então no denominador, né? Vou colocar a sum, uma outra fórmula aqui, sum, que é uma soma, né? Então eu vou fazer a soma de uma coluna. Qual coluna? Atendido. Que é aquela coluna com os números, número 1, né? Que mostra, representa quais foram os pedidos atendidos dentro do prazo. E eu vou dividir ela, né? Pelo total, né? Então vou fazer um segundo sum aqui do total. Bom, é isso. Ó, já vai dar um percentual pra gente. Bem simples, né? Ó, traz para cá, coloca ele agora em percentual, já deu. Então aqui, ó, o que ele está falando? Percentual de pedidos atendidos é de 51%, tá? Aí você pode fazer todas as modificações aqui de visual que você quiser, tá? Então eu vou colocar aqui em cima aqui, tá, gente? Esse vídeo não é um vídeo para a gente falar de design, né? De visual, de layout. É um vídeo aqui específico para ensinar o SLA. Depois, quem quiser se aprofundar no layout e tudo mais, e aí você pode brincar com a forma como você acha melhor, né? Então, vou colocar aqui um segundo gráfico aqui, um gráfico de área, tá? Esse gráfico de área, no eixo X dele, né? Eu vou colocar aqui o tempo, né? Qual vai ser o tempo que eu vou colocar? Vai ser a data de criação do pedido. Então, eu coloquei aqui, ó, data de criação do pedido no eixo X, tá? No eixo Y, eu vou colocar o percentual, que foi a medida que a gente criou aqui, ó. Então aqui, ó, já está mostrando por mês, né? Na verdade, agora está mostrando por mês, antes que estava por ano. Então aqui já está mostrando o percentual de atendimento por mês. Então aqui já é um gráfico para você apresentar, né? Que está por trimestre, tem que fazer o legal, né? Então aqui, ó, primeiro por ano, né? Trimestre, ano, trimestre, agora mês, tá? Então aqui, ó, você consegue configurar agora, aqui, colocar rótulo de dados, marcadores. Como já tem o rótulo de dados, aí você pode vir aqui, né, no eixo Y. Então, como já tem o valor aqui, você pode tirar o valor do eixo Y, o valor e o título também. Ó. Então já está mostrando aqui por mês. Ó. Vou aumentar aqui para ficar melhor, para visualizar. Ó. Então já mostra aqui por mês o percentual de atendimento. Então essa área de compras, né, que aqui que a gente está estudando, ela está na faixa aqui de 50%, se vocês forem olhar, ó, entre 55 e 46, né? O maior ponto aqui foi 57, o menor 46, 42. Então tá entre essas duas faixas aqui. Aí você consegue olhar por ano, né, por mês, enfim, né? Então é isso, galera. Então dá para colocar aqui aquelas categorias para você selecionar. Enfim, aí aqui o céu é o limite, né? A gente pode colocar diversas informações, segmentação de dados, aí você vem aqui, coloca a categoria de compras aqui, ó, e aí você consegue saber qual categoria está indo melhor, ó. Por exemplo, ó, 77, 51, 26, 60, 27, 57, 59. Então essa daqui é melhor, ó. Bom, é isso. Tá? Bom, é isso, galera, no vídeo de hoje. Então, se você curtiu, se você aprendeu um pouco agora de DAX, gostou desse vídeo, aprendeu um pouco de Power BI, entendeu o que é o SLA, né, da área de compras, né? E aí você pode perceber, né, que isso pode ser aplicado também para as outras áreas, área de TI, área de manutenção, enfim. O SLA ele é um acordo de nível de serviço. Então, se o seu departamento, né, a sua empresa tem um acordo de nível de serviço com outro departamento ou com outra empresa, né? Se você é um fornecedor, tem um acordo de nível de serviço com o seu cliente, né? Enfim, então se você tem um acordo de nível de serviço que é o SLA, você pode medir dessa forma no Power BI. E aqui, né, o exemplo que eu dei foi do departamento de compras, da área de compras, né? Então é isso. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário para eu saber, curta, compartilhe com seus amigos que trabalham na área de compras, que quer aprender Power BI, que precisa calcular o SLA, né? Então, deixe seus comentários para eu saber. Se você quer aprender um pouco mais, né, quer saber como mexer, criar um design um pouco mais amigável ali, quer entender como fazer outros indicadores, né, comenta aí para eu poder saber. E tamo junto nessa. Muito obrigado, até o próximo vídeo.